sala de espera da consulta num médico de reprodução assistida é um lugar diferente, assim. Eu acho que eu senti vergonha de estar ali, naquele lugar, naquele ambiente, porque eu me sentia fracassada. Uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo foi criar um caderninho. Eu fiz um parágrafo para cada uma das pessoas que, mesmo sem saber, me ajudaram a viver essa jornada e me ajudaram a ter essa cura emocional. Uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, as pessoas demoram muito para pedir ajuda, para procurar um especialista. Então é isso, não perca seu tempo, porque o tempo é valioso, o tempo é óvulo, o tempo é reserva ovariana que está indo embora. Amém. Oi pessoal, eu me chamo Aline e a gente está aqui novamente para mais um episódio do Amigas in Vitro. A gente começou a nossa narrativa contando as nossas próprias histórias pessoais. Então a gente teve o episódio da Cacá, depois a gente teve o meu episódio e por fim a gente teve um episódio que a gente abordou tabu e rede de apoio junto com uma psicóloga e psicanalista, a Carla Audi. Foi super bacana, tava incrível. Eu aconselho vocês voltarem lá nas nossas redes de transmissão, como o canal do YouTube, Spotify e até o nosso Instagram, para vocês poderem pegar os links e curtirem com a gente essa jornada que a gente está fazendo aqui para desmistificar o tema da infertilidade, uma conversa por vez. Oi, gente, eu sou a Cacá, muito feliz de estar com vocês aqui hoje de novo. E hoje a gente tem uma convidada super especial do ramo da saúde, doutora Ludmila Berker. Ela é especialista em fertilização in vitro e congelamento de óvulos, com mestrado em ginecologia e obstetrícia e reprodução humana e 15 anos de experiência. Ao longo desses anos, doutora Lud já ajudou mais de 1.000 mulheres nesse sonho, nessa jornada da maternidade. Doutora Lud, a gente está muito feliz de receber você com a gente aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui, trazer informação de qualidade e ajudar essas mulheres que estão acompanhando vocês, que estão muitas vezes passando pela mesma dor que é a infertilidade, né? Verdade, obrigada. E aí, para a gente começar esse bate-papo, doutora Lud, eu queria saber com você, quando procurar essa ajuda de um especialista, né? Quando chegar nessa primeira consulta? Sim, é muito importante orientar quem merece uma investigação, né? E muitas vezes um tratamento especializado. Começando a falar um pouco dos casais que estão passando pela infertilidade, quando que a gente dá esse diagnóstico? São os casais que estão tentando engravidar pelo menos 1 ano. Ou seja, 12 meses de relações sexuais não protegidas, com frequência, né? Pelo menos de 2 a 3 vezes por semana, ali no período fértil. São casais que estão expostos à gravidez. Em torno de 12% das pessoas que não engravidaram nesse primeiro ano de tentativas vão ter infertilidade. Então, são essas pessoas que merecem uma investigação detalhada. Para as mulheres que têm mais de 35 anos, aí o cenário muda um pouquinho, porque depois de 6 meses de tentativas já é indicado, né, por todos os protocolos de reprodução, fazer uma investigação e eventualmente considerar algum tratamento, porque são mulheres que já têm uma reserva ovariana mais baixa, um estoque de óvulos reduzido. Uhum. E acho que a gente falou no último episódio com a doutora Carla muito sobre tabu. E eu acho que a primeira consulta, ela é um tabu, porque a gente não sabe o que vai acontecer ali naquele momento e tal. Então acho que seria bacana se a gente desmistificasse essa primeira consulta e contasse um pouquinho com a sua experiência, como é que é esse dia? Como é que é essa primeira consulta com um médico de reprodução assistida? Sim, muito legal, né? Porque a gente vai não só falar dos tratamentos possíveis, mas primeiro entender o histórico daquele casal, entender qual é o histórico de saúde, o histórico ginecológico, como são os ciclos menstruais, enfim, é uma anamnese muito detalhada, que a gente vai buscar informações, inclusive, que vão nos nortear na investigação que a gente vai fazer. Então, se é uma mulher que tem cólica menstrual, dismenorreia, tem dor na relação, né? Algum sintoma que leva a pensar numa suspeita de endometriose, por exemplo, às vezes é nesse momento que a gente faz esse diagnóstico, porque muitas vezes são sintomas inespecíficos, né? E estão ligados ao diagnóstico de infertilidade. Então, essa anamnese vai englobar vários assuntos da vida sexual, da vida ginecológica, do histórico de saúde do parceiro também.
E com isso a gente vai construir esse caminho, né? Quais exames que vão ser solicitados, que tratamento a gente vai propor para aquele casal. Se a gente vai estar falando, por exemplo, de um tratamento de baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina ou coito programado, ou se a gente está falando de um cenário que merece uma fertilização in vitro, né? Por conta dos fatores envolvidos ali naquela história. Não, e você falou agora da baixa e da alta complexidade. Eu me lembro muito de duas coisas que me marcaram muito na minha primeira consulta. A primeira delas foi a sala de espera. A sala de espera da consulta num médico de reprodução assistida é um lugar diferente, assim. Porque eu senti. Primeiro que eu acho que eu senti vergonha de estar ali, naquele lugar, naquele ambiente, porque eu me sentia fracassada, então eu estava numa posição muito, muito vulnerável e eu olhava em volta e falava, gente, eu sou muito fracassada, porque, o que eu estou fazendo aqui? E aí eu já era um ambiente, para mim, já era um ambiente difícil só de entrar ali naquele lugar. Isso me marcou muito. E eu não sei se era só uma sensação, mas as pessoas que estavam à minha volta, parecia que as pessoas estavam de cabeça baixa, sabe? Era um lugar diferente de um consultório Verdade. de um médico. É interessante você falar isso como a sua percepção por ter vivido, né, essa Uhum. experiência. E a gente vê nos artigos científicos, nas pesquisas, que falam que o diagnóstico da infertilidade, muitas vezes do ponto de vista emocional, ele se compara a um diagnóstico de uma doença oncológica, por exemplo, né? Então, é um trauma muito grande que esses casais passam, né? Que vocês passaram, eu passei também, né? Então, tive desse outro lado e a gente sabe que a gente precisa oferecer esse apoio, né? Trazer esse lugar de acolhimento. Acho que esse podcast tem esse papel de também quebrar um pouco esse tabu, porque é comum a mulher, principalmente, né, se sentir fracassada ou responsável pela infertilidade, quando na verdade a gente sabe que a infertilidade é do casal, né, é conjugal, não é um diagnóstico da mulher, o casal está junto muitas vezes. Em 50% dos casos a gente vai achar alterações nos dois, né? Tanto nos exames femininos quanto masculinos. Então, tirando esses tabus, esses pesos, a gente vai tornando esse ambiente mais amigável, né? Mais acolhedor, né? Mais acolhedor, Ai, muito exato. legal. Mas é muito legal como cada história é única, né? Então, assim, a gente viveu a mesma sala de espera, porque a gente teve a mesma equipe médica. E como as nossas histórias começaram em momentos diferentes e cada uma trazia uma carga emocional diferente para aquele início daquela jornada, assim, eu não me sentia realmente 100% confortável, porque era sempre muito desafiador. Todas as conversas que a gente teve ao longo da jornada não foram simples, não foram triviais. Mas eu não tinha a mesma sensação que a Cacá de estar ali naquela sala, tipo, olhando para baixo, falando, caramba, eu tô fracassando, eu tô fracassando. Não, pelo contrário. Eu tava ali muito num lugar de, caramba, essa é a minha única chance, sabe? O meu caminho é esse. Para eu conseguir engravidar, eu vou precisar da ajuda dos meus médicos, eu vou precisar dessa interferência da ciência e tal. Então eu sempre estava num lugar muito de quero ir lá, vamos ver o que vai acontecer, como vai ser esse próximo passo. Eu também, viu? Vou trazer meu relato, assim, como quem passou para o outro lado, né, da mesa do médico-paciente. Quando eu virei paciente e tive que fazer reprodução assistida para as minhas duas filhas, uma foi coito programado e outra foi fertilização. E para mim foi tão natural, assim, porque eu acho que é isso, né? Eu estava ali sabendo que bom que existe isso, eu entendo todo o processo, então tem zero preocupações, medo. Mas aí eu acho que é o poder da informação, porque uma vez que você sabe o que vai te esperar do outro lado, cada vez mais quando a gente propaga informação e traz esses dados, né, para quem está nessa espera, eu acho que vai se aproximando um pouco mais daquele sonho, vai deixando a jornada mais leve também. É, com certeza. Né? Eu lembro, assim, que não era desafiador. A minha mão suava quando falava meu nome. E aí, Aline, vamos lá? Aí eu e meu marido, a gente levantava, meu coração acelerava um pouquinho. Por mais que eu fosse lá quase todas, sei lá, uma vez na semana, às vezes, né? Quase todo dia. Ainda assim, ainda assim era uma jornada com muita carga emocional, né? De altos e baixos, assim, mas perspectivas diferentes para o mesmo espaço. Total. Né? Não, e outra coisa que você falou que eu acho que é muito legal também é olhar o histórico do casal, né? Olhar o histórico daquela pessoa que tá ali naquele momento, porque
quando o Dr. Pedro, que foi o meu médico, conversou comigo e aí deu as opções, né? Porque não existe só a fertilização in vitro, existem várias outras formas de você alcançar esse objetivo. Mas quando ele mostrou para mim as opções, eu olhei para ele e falei assim: eu não tenho mais nenhuma condição psicológica de passar por todas essas etapas. Eu preciso ir na última, que é onde eu acho que vou ter uma chance de sucesso maior. Eu não tenho mais cabeça para seguir nesse caminho. E ele olhou para mim e falou: vamos então partir para fertilização in vitro. Então eu acho que isso também, né? Essa escuta do médico, de estar ali Exato. com o paciente, entendendo qual o melhor caminho para eles, é muito Exato, essa importante, né? decisão é tomada em conjunto. É claro que tem situações específicas, né, que Uhum. a gente vai ver nessa consulta, por exemplo, vamos fazer um pedido de exames para o casal, né, espermograma para o homem, dosagens hormonais. Para a mulher, a gente vai fazer uma contagem de folículos antrais, que é um ultrassom que é feito na própria consulta mesmo, com avaliação da reserva ovariana, o estoque de óvulos que essa mulher tem, junto com o exame de sangue que chama hormônio antimuleriano. Esses exames são os principais norteadores, né? No caso da mulher também a esterossalpingografia, que é um exame, né, com esse nome longo, coloca a legenda aqui, porque esse nome longo, esse exame ele vai injetar um contraste no útero, esse contraste vai passar pelas tubas e cair na cavidade pélvica. E nesse caso, a gente vai avaliar a patência tubária, a permeabilidade das tubas, se tem de fato uma tuba pérvia ou se tem algum bloqueio, alguma disfunção nesse órgão que é tão importante para a fertilidade, que é a tuba uterina, né? Se a gente tem, por exemplo, um casal que tem um fator masculino mais importante, não só no espermograma, mas nos exames genéticos, né, Aline? Uhum. Ou se a gente tem uma mulher que tem uma disfunção tubária importante, são casais que muitas vezes vão precisar da fertilização in vitro. E às vezes é o único caminho. E às vezes a gente precisa também explicar, né, e caminhar Verdade. junto com esse casal, porque muitas vezes a gente recebe pessoas que estão o contrário da sua expectativa, querendo algo mais natural, Uhum. querendo ir num Sim. caminho, querendo fugir da fertilização, mas às vezes ela vai ser necessária, né? Então, esses exames vão norteando qual vai ser o passo a passo ali do tratamento, Cada qual vai ser história é o única, né? tratamento. Cada história é Cada única. história é única. Exatamente. E a função dessa consulta é justamente individualizar e construir essa trajetória em conjunto, né? Legal você falar isso, doutora Lude, porque você falou muito de uma perspectiva de construir essa trajetória a partir de um primeiro encontro, né? Mas olhando o retrovisor para trás, o que essas pessoas elas já podem trazer para essa primeira consulta? Que você falou muito da construção de um histórico, né? Então, quando a gente fala de um histórico, existem outras coisas que a pessoa já viveu que também são importantes de serem Claro. conversadas. Sim, todos os exames do casal que refletem a saúde ginecológica ou a saúde, né, urológica ali do homem, é importante que se leve para essa primeira consulta. Então, se já tiver feito alguma investigação mais aprofundada, né, esses exames que eu mencionei, ultrassom transvaginal, contagem de folículos, no caso da mulher, às vezes uma ressonância magnética da pelve, se ela tem alguma suspeita para endometriose ou adenomiose. No caso do homem, o espermograma, exames gerais também de sangue, né? Vitaminas, um check-up. A gente geralmente pede tudo isso nessa primeira consulta, mas tudo que o casal já tiver é bom levar, porque já vai muitas vezes nos ajudar a entender qual é o diagnóstico, se é uma infertilidade por fator masculino, feminino ou mista, ou se é uma infertilidade sem causa aparente. E o casal que não tiver feito nenhum exame, vai e a gente vai solicitar tudo lá, mas é bom a gente sempre olhar, né, para a história desse casal, para tudo que veio antes daquele momento das tentativas. E é interessante te ouvir falar, porque é uma jornada que tem muita informação. E aí tem diferentes níveis de informação. Tem informação técnica, a gente falou um pouco aqui no início, né, que tem essa questão da carga emocional, de altos e baixos. Então, uma das coisas que eu fiz e que me ajudou muito nesse processo foi criar um caderninho. Eu, inclusive, trouxe ele aqui para poder mostrar para vocês. Eu sou uma pessoa que já usa desse artifício na minha vida pessoal, eu escrevo em tudo, no meu trabalho, para minha vida pessoal, eu faço lista de coisas. Mas foi muito importante para mim ter esse caderninho aqui comigo, porque, por exemplo, aqui vou ler um pouquinho para vocês.
a gente, enfim, fiz a FIV e aí eu sei que no dia 2 de junho a gente conseguiu coletar 18 folículos que geraram 9 óvulos. E eu fui começando a me ambientar um pouco também com esse linguajar todo, né? Então, assim, coisas como aneuploide, euploide, cromossomia, eram informações que eu não tinha antes de ter vivido essa jornada. Eu brinco assim que abre-se todo um universo dali para frente, É um né? novo De dicionário, né? vocabulário, de informação técnica. Às vezes eu brinco com os casais. Lembra da aula de biologia, da meiose? A gente fala muito, porque é isso, né? Mas eu acho ótima a ideia, porque é uma boa dica para quem está ouvindo, quem está passando por esse processo. Porque isso ajuda a gente também na consulta, trazer todo esse histórico é maravilhoso. A gente entende melhor o que já aconteceu no passado, né? E para você passar por isso com mais informação também. Muito legal. E aí eu também usava muito para anotar dúvidas que eu ficava, né, entre uma consulta e outra. E isso me ajudou a chegar ali na consulta e saber meio que por onde começar. Porque aquilo que eu falei, quando me chamavam para subir as escadas, já era uma coisa que eu já ficava, meu coração já fazia assim. Então sentar, respirar ali e falar, não, então tá. Por onde nós começamos me ajudou bastante. E aí, queria entender com você, assim, né? Como que as suas pacientes, as pessoas que vão te procurar no seu consultório, quais são as principais dúvidas que elas trazem nesse momento da primeira consulta? As dúvidas sobre como vai ser o processo, o passo a passo desse tratamento, né? Isso é uma coisa que a gente vai detalhar bastante durante a consulta. O processo de estimulação ovariana, como que é a coleta dos óvulos, o que fazer depois, como que é a transferência embrionária. Então, quando a gente está falando da fertilização, cada etapa a gente detalha assim muito, vai no último grau do detalhe para que o casal não saia com nenhuma dúvida sobre como vai ser o tratamento. Mas muita gente pergunta também assim, o que vai acontecer comigo? Eu vou ter algum efeito colateral? Eu vou ganhar peso? Eu vou ficar inchada? Ou eu vou ficar muito louca? As pessoas perguntam assim, eu vou... Né? E a gente conversa um pouco sobre esses efeitos colaterais, né? Então, eu falo que é bom desmistificar um pouco o assunto, porque eu vejo que muita gente vem com medo desses efeitos colaterais e, na verdade, na grande maioria das vezes, a gente percebe que o ciclo vai tranquilamente, né? É claro que tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade hormonal maior, mas pode ficar um pouco mais inchada, ter alguma retenção de líquido. Sim, mas geralmente quando vem o próximo ciclo, que a gente vai começar a transferência, esses hormônios já baixaram. Né? Pode ficar com um pouco de dor na mama. Eu falo, são sintomas do ciclo menstrual, do ciclo hormonal, que podem estar um pouco mais potencializados. Às vezes a TPM dá uma certa instabilidade hormonal, mas não é um tabu. Eu acho que não é para paralisar o casal que está querendo fazer o tratamento ou buscando informação, porque em geral é algo que a gente consegue passar de uma certa forma com tranquilidade. O que vocês acham? Não sei Não, como é eu que tinha, foi. eu tinha dois medos. O Aham. primeiro medo era de ficar doidona mesmo, assim, muito hormônio e tal, e tipo, ficar aquela pessoa É. insuportável. E E eu acho que eu fiquei um aconteceu um pouco, pouco. mas porque eu acho que eu tava muito nervosa já do processo. Então você acaba misturando as coisas, mas eu tinha certeza que era por causa dos hormônios, certeza. E o outro, eu sempre achei que pelo fato de fazer um tratamento, isso poderia me expor e a ter um risco maior de ter câncer. Isso era uma coisa que sempre passava pela minha cabeça. Uma E eu não preocupação, sei, né? é uma preocupação que eu tinha, exato. Não sei se. Não, mas hoje em dia a gente faz a estimulação ovariana com bastante segurança. Ela dura em média 10 a 12 dias, né? Então, para quem está nos ouvindo, não fiquem com medo, né, gente? Porque é curto o processo. Realmente, alguns efeitos colaterais podem aparecer, mas dura um pouco tempo. Então, 10 a 12 dias é o processo das injeções para estimular a ovulação. Nesse período pode acontecer algum evento adverso, né, algum efeito colateral, mas em geral é leve. E em relação ao risco de câncer, não tem nenhuma comprovação de Ó. que aumente. Tanto que a gente faz preservação de fertilidade, indução da ovulação em mulheres que têm câncer, né? Então, mulheres que têm esse diagnóstico de câncer de mama ou que vão fazer uma cirurgia ovariana, a gente pode preservar a fertilidade através do mesmo processo que é a indução da ovulação. E aí, no momento que a gente coleta esse óvulo, a gente vai congelar, que é um pouquinho diferente do que a gente vai fazer na fertilização, né? Mas
é seguro. Desmistificando os mitos da minha cabeça. Ganhar peso também, em geral vai inchar um pouquinho durante o ciclo, mas depois volta ao normal, né? Ah, legal. Ó, às vezes acontece um pouco de cefaleia, dor de cabeça, para quem tem já esse perfil de ter Histórico, né? enxaqueca, histórico de Ai, enxaqueca. eu tenho esse histórico. E agora você falou, eu lembrei. Eu também tive bastante Teve um dor de pouco, cabeça. né? É, bastante, eu digo, durante esse período. Minha Sim, cabeça pesava mais, sabe? mas olhando para trás a gente acaba esquecendo, não é? Porque é um Totalmente. período tão curto, então Não. acho que tem muito mais tabu em volta do que de fato o que que esses sintomas na prática ali representam, E o né? que você falou é muito certo. Isso não pode paralisar, né, as pessoas. E Exato, é muito isso, assim, porque o sonho é muito maior, é né? muito maior. E na prática eu vejo que o grau desses efeitos colaterais, desses sintomas, são menores do que o medo que a paciente tinha de tê-los, Uhum, sabe? uhum. Acho que essa que é a ideia também de passar essa mensagem. Ótimo. É, perfeito, doutora Lud. E acho que você falou agora, acabou falando um pouquinho na sua resposta, um pouquinho dessas etapas, né, do processo da fertilização in vitro, quando esse é o caminho que acaba sendo o caminho trilhado pelo Pelo casal, casal. né, ou por quem te procura. É, mas será que você pode contar pra gente só um pouquinho assim, como é que é como é que são essas etapas? Um Sim, passo a passo bem sim, sim. breve. Primeiro a gente vai estimular a ovulação, né? A gente faz isso através de uns hormônios que são injetáveis, né? Geralmente na barriga, que dura esse tempo de 10 a 12 dias. Depois que esses óvulos estão maduros, ou seja, a gente vê no ultrassom, né? Uma série de ultrassons que são feitos ali nesse período de 12 dias. Quando os folículos estão grandes, quer dizer que o óvulo lá dentro, que é o folículo é a casinha do óvulo, é onde a gente armazena os óvulos dentro do ovário. Quando o folículo está grande, o óvulo está maduro, é o momento de coletar esses óvulos. Nesse momento também a gente vai agendar a coleta seminal, né? Que o homem vai colher o sêmen e a gente vai fertilizar, vai fazer um preparo seminal, uma seleção do espermatozoide que tem melhor motilidade, melhor morfologia também, e aí vai fertilizar na incubadora, né? Essa é a fertilização in vitro. Isso acontece através de uma ICSI, que a gente injeta o espermatozoide dentro de cada óvulo. E vai deixar esses embriões em cultivo, em média 5 dias, até ele chegar ao estágio de blastocisto, que é um estágio que a gente chama que ele está pronto para ir para o útero, né? Que na natureza, quando a gente engravida espontaneamente, é no 5º dia que o embrião chega no útero. Ele é fecundado na trompa, né? Na tuba uterina. Ele fica lá esses primeiros 5 dias e no 5º dia ele está nesse estágio de blastocisto, ele chega para implantar no útero. Essa é a etapa final, né? Que é a implantação, mas para cada casal a jornada vai ser única. Alguns vão ter um congelamento embrionário no meio, outros vão precisar de uma biópsia genética, né, por alguma questão. Acho que um pouco da história de vocês conta isso, né? A gente às vezes vai indicar a biópsia por alguma história de perda recorrente ou por uma alteração genética do casal. Ou porque a idade da mulher, mulheres com mais de 40 em geral, têm embriões com maior aneuploidia, tá lá no seu Tá no meu vocabulário. caderninho. Então, cada jornada vai ser única, né? A fertilização in vitro não é igual para todo mundo. E isso a gente vai construir com cada casal a sua Ai, história. demais. Muito legal. Muito bom. É mágico, né? Eu acho incrível, eu sou apaixonada por isso, porque se a gente pensar que há 50 anos atrás, muitos desses casais que hoje engravidam pela fertilização não iam concretizar esse sonho, né? É muito incrível saber que a ciência está aí. Evoluiu tanto, né? Exato. E quantas pessoas passaram por isso para a gente conseguir estar aqui falando sobre isso com taxas de sucesso grandes, né? A gente viu um filme, e você mesmo até já indicou ali no seu Instagram também, que se chama Joy. É um filme muito legal. Ele fala sobre como que foi feito esse caminho, né, científico até que a FIV ela pudesse existir. E aí a gente então tivesse essa chance, né, que a gente está tendo aqui de contar com a ciência num processo que antes era único, exclusivo, natural, né? Então não tinha essa interferência ali do humano, da evolução tecnológica e tal. E aí esse filme me tocou muito, mas assim muito. Eu assisti, né, amiga? Eu assisti e eu via assim quantas mulheres se entregaram
De assim, corpo e alma, de né? corpo e alma, Sim. literalmente, Por uma porque... chance tão pequena, Uhum. né? É Exato. verdade. E a gente hoje em dia tem uma E chance hoje, tão maior, né? sim, com É. certeza, com o avanço das incubadoras, com o time-lapse, que hoje a gente consegue até ter inteligência artificial avaliando junto com a gente, com o médico, com o embriologista, avaliando e graduando esses embriões. Então a gente consegue uma assertividade muito maior na seleção do embrião que a gente está transferindo, ou seja, isso vai entregar uma taxa de gravidez superior também para aquele casal que está transferindo, né? E não só isso, mas a biópsia genética, são todos. A própria ICSI, que é esse procedimento que eu falei, que é a injeção do espermatozoide dentro do óvulo, são todos procedimentos que surgiram nesses últimos anos, né? A ICSI foi lançada em É 1992. super recente. É muito recente, É. né? Impressionante. E os time-lapses, essas incubadoras também têm menos de 10 anos. Então, Pegando o gancho, doutora Lute, que a gente está falando de taxa de sucesso, a gente já sabe como a medicina evoluiu, né? Muito bacana ver essa evolução. Do nosso lado, do lado do paciente, o que que o paciente pode fazer para também aumentar essa taxa de sucesso, para que isso vá subindo e a gente claro. consiga ter um resultado positivo? Ter um bom estilo de vida em geral, né? Bons hábitos alimentares, exercício físico, evitar algumas toxinas, álcool, cigarro, cafeína, se alimentar de uma forma equilibrada e manter o peso dentro não longe dos extremos, né? Um peso eutrófico que a gente chama, né? Então, isso tudo vai contribuir para que tenha um bom ambiente metabólico, para reduzir o grau de inflamação sistêmica daquele organismo, tanto para o homem quanto para a mulher, para produzir gametas de melhor qualidade. Olha, para os dois, isso Pros é bem dois, importante, pros né? dois. Exato. Ajuste de suplementos, vitaminas, porque muitas vezes a gente está lidando com um casal. É muito comum hoje em dia, né? Carência vitamínica, vitamina D, que a gente mora em São Paulo, poluição. A gente tem uma vitamina D mais baixa, ferro, B12. Então, tudo isso a gente vai ajustar, alinhar. O casal está engajado, contribui muito para que aquelas células daquele corpo que está mais saudável, consequentemente, essas células vão estar em melhor qualidade também, né? Então, acho que eu diria que isso é o principal, né? Fazer essa preparação, o que cabe ao casal, desses fatores que são modificáveis. Sim. Porque existem os que não são modificáveis, a idade é um deles, né? Que impacta bastante nas taxas de sucesso. Mas esses fatores modificáveis a gente consegue sim contribuir um pouco com Legal. a taxa. Você está falando dessa parte da alimentação e uma coisa comigo que aconteceu foi que eu estava bem abaixo do peso, né? Quando eu estava tentando engravidar. E aí era isso, eu precisava sempre estar ali mantendo o meu peso, não emagrecendo mais, para eu poder também ter esse cuidado, para poder Sim. melhorar essa taxa de sucesso. Porque o tecido adiposo, ele tem aromatase, que é uma enzima que converte os hormônios, né? Estradiol, testosterona, faz uma troca de um pelo outro. Então, quando a gente tem pouco tecido adiposo, pode ter uma influência no eixo hormonal. Quando tem também obesidade, que é outro extremo, pode ter inclusive uma anovulação, né? Acontece muito com as mulheres que têm ovário policístico, que não ovulam porque tem uma disfunção hormonal que passa justamente pelo esse excesso também de tecido adiposo, né? Muitas vezes. Então, equilíbrio é a palavra, né? Em todos os âmbitos. Equilíbrio emocional, sono, né? Exatamente. Também, tudo isso contribui. Não só para o resultado do tratamento, mas também para a jornada ficar um pouco mais leve, né? Eu acredito muito nisso. A gente tem uma equipe multidisciplinar, tem uma psicóloga, uma nutricionista, Que legal. cada um no seu papel, contribuindo para que o bem-estar desse casal que está passando pela Isso é muito reprodução importante, assistida, né? né? Esse acolhimento. Muito. Foi bem a minha jornada. Então, eu tive o apoio de uma nutricionista e aí contar com esse apoio foi muito importante, porque eu lembro que eu tinha uma dieta específica, uma alimentação, na verdade, não era nem uma dieta, né? Uma alimentação específica para cada momento da jornada. Então, na etapa da estimulação, eu agora não vou lembrar de cabeça, mas ela entrou, sei lá, mais com alimentos verdes, antioxidantes, né? vitamina, né, laranja, coisas assim do tipo. Aí depois, na coleta dos folículos, ela foi adaptando a minha alimentação para cada momento ali daquela jornada. Uma outra coisa que me ajudou muito também, que eu já estava acostumada a fazer na minha vida, mas que foi bacana nessa etapa, foi a acupuntura.
Então, até a transferência do embrião, eu tive uma especialista em saúde reprodutiva humana também que me tratava ali com acupuntura. E aí a terapia no processo inteiro, né? Porque, enfim, acho que é isso que a gente já falou várias vezes aqui, né? Essa emoção que sobe, a emoção que desce. E uma outra coisa que eu fiz no caderninho, que não foi o acompanhar dessa jornada funcional, mas foi o acompanhar de quase um processo de cura meu mesmo, sabe? Então eu fiz uma coisa aqui que me ajudou bastante, que foram 365 dias de gratidão. Como eu estava entrando nessa jornada com a ótica da gratidão, né, de eu tenho uma chance de estar aqui e eu vou viver isso, eu coloquei, não foi 365, como vocês podem ver, não tem 365 páginas aqui, mas eu fiz um parágrafo para cada uma das pessoas que, mesmo sem saber, me ajudaram a viver essa jornada e me ajudaram a ter essa cura emocional. Então, eu fiz uma cartinha para minha afilhada, eu fiz uma cartinha para a minha melhor amiga de infância. Eu nunca li para nenhuma delas, mas está aqui, assim, elas estavam em algum momento lá comigo para viver junto a essa jornada. Então, é muito importante a gente também criar esses artifícios para essa jornada ela não ser só funcional, né? A gente sabe que quando a gente está vivendo a FIV, a gente falou isso já nos outros episódios, a gente traz tudo muito para materialidade, né? Tem o dia disso, o dia daquilo, nesse dia vai acontecer isso, mas como é que a gente também trabalha esse emocional, né? E esses sentimentos todos de uma forma bacana para todo mundo. Gente, só uma pausa. Essa é a Aline. Esse trabalho que ela fez de gratidão, essa é a Aline. E eu sou muito grata de ter essa amiga na minha vida. Sério, ela é muito linda. É muito lindo mesmo, Lindo né? Porque é uma outra forma de ver por outra lente, Sim. né? Eu não Você fiz isso, não você cheguei nem falou da perto lente. disso. E aí vem ela com esse E olha ensinamento isso, de vida, sabe? maravilhoso. Eu também estou emocionada, porque eu vou até usar isso para as pacientes, porque muitas vezes vem carregado dessa emoção que você trouxe, né, Cacá? Que é a emoção do fracasso, a emoção da perda, da falta. Sim. E essa carga faz com que toda jornada seja mais difícil, né? Então, a ótica da gratidão é muito linda É muito mesmo. linda. Eu até me perdi, mas acho que agora vocês fazem a pergunta. Ai, gente, e aí a gente já conversou um monte aqui sobre taxa de sucesso, como que é essa jornada. Mas existe alguma coisa que os casais ou quem está vivendo isso precisa evitar nesse preparo, né, nesse início dessa jornada do que é o tratamento? Sim, um pouco do que a gente já falou, assim, de toxinas, álcool, cigarro, drogas, também cafeína, né? Aquele cafezinho que a gente chama, tem que reduzir a quantidade. Uma bebida cafeinada por dia é o que a gente recomenda no máximo, ou ficar sem, né? Algumas medicações que muitas vezes os casais não contam pra gente na consulta, a gente precisa ficar lá perguntando, esmiuçando, inclusive a própria testosterona, que é hoje uma epidemia, todo mundo repondo para academia, para performance física. A testosterona no homem, ela inibe o eixo hormonal e inibe a espermatogênese, então tem que ser suspendido, muitas vezes tem que aguardar ali uns 3 meses para voltar à espermatogênese, né? Então, evitar o uso, né, de alguns pré-treinos, que tem muita cafeína também. Então, tudo isso a gente vai alinhar, fazer um detox, né, do que precisa, ao mesmo tempo fazer a suplementação do que está faltando, melhorar o estilo de vida ao longo dessa preparação para o tratamento. E sabe uma coisa que eu lembro, que foi uma surpresa enorme, assim, pra mim, foi o meu médico me falando, eu por acaso tinha marcado uma limpeza dentária. E aí eu falei, vou mencionar aqui, né, que eu tenho essa limpeza dentária. Aí ele falou assim, não, Aline, não faz, não pode fazer. Eu, como assim, doutor Pedro? Eu só vou fazer ali limpeza de tártaro e tal. Aí ele falou, não dá pra fazer. Aí eu não vou saber explicar o porquê. Se você puder só explicar pra Quando a gente. gente mexe, a gengiva é muito irrigada, né? E a boca é um ambiente muito colonizado com bactéria. Então, quando se mexe ali, você pode levar uma bacteremia, que é a presença dessas bactérias no sangue.
sistêmico. Então, no meio do processo da fertilização não é indicado. A gente faz organiza a casinha toda antes, né? Tudo que é check-up, pede antes, mamografia, ultrassom de mamas, tireoide, tudo isso eu costumo fazer na primeira consulta ali. Arruma a casa, organiza tudo que tem que fazer, para quando começar o tratamento a gente já entende que dali para frente o que é contraindicado na gestação a gente já vai evitar também, alguns medicamentos, né? Então, realmente é um detalhe que é bom, por isso que é bom o caderninho, que aí vocês levam todas as dúvidas e a gente tira todas, né, de uma vez. Maravilhoso. Sim, verdade. Agora, doutora Lud, você falou em organizar a casa. A gente sabe que tem essa parte da organização, da questão da saúde, né, que é o ponto principal, mas tem um ponto muito importante que também precisa de uma organização e um planejamento, que é a parte financeira. A gente sabe que o tratamento não é um tratamento barato, os tratamentos, né, acho que são níveis diferentes, enfim. Mas será que a gente pode falar um pouquinho sobre esses custos para a gente poder explicar para as pessoas e também tentar desmistificar esse ponto? Porque eu acho que também é uma questão, né? Essa questão do custo dos tratamentos. É verdade. A gente estava até falando com a Aline, né, de uma pesquisa que saiu há pouco tempo que fala, quer trazer os dados ali? Quero. Acho que é muito legal trazer, porque às vezes é um mito, eu percebo assim, tem gente que nem vai na consulta porque tem medo de como vai ser o custo, né? Exatamente. Essa pesquisa, ela foi rodada pelo IPEC, com mulheres brasileiras entre 25 e 45 anos. E o que ela revelou pra gente? Que 47% das entrevistadas apontaram a questão financeira como sendo esse principal obstáculo para um acesso a um tratamento de fertilidade. E ainda surgiu um outro dado que é bem controverso, porque apesar das pessoas falarem que essas questões financeiras são o principal obstáculo, 90% delas nunca chegou a solicitar um orçamento. Então, é mais um tabu dentro de vários outros e desses obstáculos que com informação, com clareza, eles podem ser vencidos, né? Exatamente. Quando eu fiz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, foi feita uma ação pela diretoria na Avenida Paulista, né? E tinha uma câmera e perguntava para as pessoas na rua quanto você acha que custa uma fertilização in vitro. E assim, a perspectiva variava de 10 a 100 mil, né? Então, existe um desconhecimento mesmo. Então, acho que o primeiro passo é as pessoas se informarem, procurarem. Existem diversos tipos de clínica, né, no Brasil, clínicas que promovem acessibilidade também, ou financiamento dos tratamentos. Existe a opção de fazer a fertilização in vitro pelo SUS, pouca gente sabe, né? O acesso não é muito amplo, mas existem hospitais aqui em São Paulo que fazem. Então, acho que isso, é desmistificar, Não né? são todos os estados, né, doutora Lud, que têm essa possibilidade. Né? Teoricamente, pela nossa lei, isso está dentro das obrigações do SUS, mas não existem muitos hospitais que oferecem o tratamento. Então, teria também que checar essa questão da disponibilidade, dependendo do estado que as pessoas tiverem, né? Exato, mas acho que é muito desmistificar e buscar informação, né? Buscar informação e, às vezes, ir construindo e planejando, né? Assim como a gente se planeja para vários aspectos da vida. Sim, né? Quer comprar alguma coisa, precisa, né? É importante você ter um planejamento financeiro também para o tratamento, não só pensar na parte da saúde, mas pensar também no planejamento financeiro, né? Sim, eu acho que é importante as pessoas buscarem informação, porque existem clínicas variadas, com perfis variados, né? Então, o custo também vai mudar muito, não só pelo tipo de clínica, mas também pela jornada do paciente. É muito diferente a gente estar falando, às vezes o casal acha que vai fazer uma fertilização, e quando a gente examina, né, investiga, dá para fazer um tratamento mais simples. Então, às vezes é um casal que poderia parar ali o sonho por medo do custo e que, na verdade, o tratamento que eles têm que fazer é bem mais em conta do que eles imaginavam, né? Existe, então, esse desconhecimento ali grande. Então, acho que ir na consulta, entender o cenário, buscar uma clínica que se encaixe na sua programação financeira, porque os preços variam muito e variam também com a jornada. Se é um casal que vai fazer PGTA, biópsia de embriões, em geral, vai agregar mais custo para esse ciclo, né?
mas nem sempre é obrigatório fazer. Então, acho que tem uma variação grande aí de fatores, é muito difícil a gente precisar um valor exato para quem está seguindo, acompanhando. Acho que essa trajetória, ela vai mais, assim como os exames, como o próprio processo em si, esse planejamento financeiro vai acontecendo ao longo do planejamento do tratamento também, né? É mais um tabu que a gente quer desmistificar aqui no Amigas. Então, a gente vai falar sobre isso, a gente vai conversar, a gente vai trazer essas alternativas, porque alternativas existem. A gente só precisa mostrar o caminho e para as pessoas conseguirem identificar qual é o melhor caminho que elas podem trilhar, né, para poder alcançar esse objetivo. Sim. E o nosso papo tá muito legal. A gente conseguiu passar por pontos essenciais aqui desse preparo, dessa primeira consulta. Mas vou fazer um resuminho aqui do que fica para mim e aí vocês me complementam. Mas assim, buscar essa ajuda, dar esse primeiro passo, não deixar que o medo te paralise para você buscar mais informação ou ter essa primeira consulta, chegar nessa consulta para saber se você de fato precisa, se você não precisa, ter esse aconselhamento médico é essencial. Isso vai fazer toda a diferença na sua jornada, do início até o fim. Então, muito do que a gente está vindo fazer aqui é ajudar a vocês conseguirem entender um pouquinho, né, que informações são essenciais, quais medos paralisam a maior parte das pessoas. Nossa, será que eu estou achando que é uma coisa e não é? Não fica na dúvida. Vai lá, procura um especialista, conversa com outras pessoas que você se sente confortável. Nem sempre é fácil, a gente sabe, mas com certeza a informação ela ajuda a trilhar essa jornada que a gente sabe que é desafiadora. E esse ponto da informação, acho que, eu não sei, a gente pode explorar, porque a parte que tem mais informação, na minha opinião, que a gente viu hoje, são as etapas, né, do tratamento da fertilização in vitro, que foi o tratamento que a gente fez. Então, acho que a gente pode, talvez, detalhar mais essas etapas para que fique claro para todo mundo como é que cada etapa funciona, como é que foi pra gente. Então, acho que seria interessante a gente não soltar a doutora Lud e deixar ela aqui com a gente, para a gente poder trazer isso de forma mais detalhada com a especialista. Vamos Legal, fazer isso? Super top, vamos lá. Então E eu acho que eu só acrescentaria um detalhe para o seu fechamento, que foi maravilhoso, para as pessoas, porque é uma coisa que a gente vê muito no dia a dia. As pessoas demoram muito para pedir ajuda, para procurar um especialista. Às vezes o ginecologista, né, que está cuidando dessa mulher, demora para encaminhar. Então é isso, não perca seu tempo, porque o tempo é valioso, o tempo é óvulo, o tempo é reserva ovariana que está indo embora. É óvulo. Amém. O tempo é óvulo, então não demora, gente. O ápice da nossa fertilidade, ele acontece dos 20 aos 30 anos. E a gente muitas vezes vai tentar engravidar depois dos 35, que é o momento que essa queda da reserva já está acontecendo. Então, cada mês que a gente espera, cada ano que a gente passa tentando engravidar e não conseguindo, é um tempo precioso de óvulos que a gente está perdendo. Sim, com Então, certeza. encerramos aqui. O tempo é óvulo. Muito bom. Obrigada, doutora Lud. Obrigada a vocês. Obrigada, doutora Lud. Foi ótimo ter você Eu que aqui. agradeço, gente. Vamos lá pro próximo, né? Vamos. Tchau, gente. Até a Tchau. próxima.